Boa tarde, Eli. E boa tarde, ouvintes da Rádio Capital e ouvintes da Saudade. Desde muito novinha, eu escuto a Carta da Saudade. Eu não sei bem como tudo começou, porque tanto minha mãe quanto a minha avó, por quem eu fui criada, na verdade, elas ouviam. E talvez, escutando aqui, escutando ali, eu acabei também me apaixonando pela Carta da Saudade. Quer dizer, eu não sei como começou, mas ao mesmo tempo sei. Porque minha mãe, minha avó, de repente a gente era criança, mas a gente ficava vendo a mãe, ouvia a saudade, a avó via a saudade. Quando eu vi, peguei o hábito e me apaixonei pelas cartas de saudade. Agora eu resolvi contar uma parte da minha vida que muitos poucos, mas muito poucos mesmo sabem. Então, eu prefiro ser chamada de Gabriela. Essa carta é um alerta para as mães, para pessoas responsáveis que têm filhos, enteados, crianças e jovens em casa. Eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos. Hoje eu estou com 30 anos. Minha mãe conheceu o meu pai na adolescência. Teve um namorico, e eu sou fruto desse namorico. Eu sou fruto, sabe, desse encontro rápido, desse momento assim fugaz, dessa coisa rápida. De repente aconteceu, minha mãe engravidou, e engravidou de mim. Ele, meu pai, era muito novinho, quase uma criança, não quis assumir. A minha mãe tentou esconder a gravidez o máximo que pôde, o máximo que deu dos meus avós, já que a minha avó era uma baiana rígida, baiana daquelas arretadas. E o meu avô, padrasto da minha mãe, um pernambucano osso duro de roer, que criou a minha mãe, sua enteada, e os meus tios, irmãos da minha mãe, ali, na linha, ali no cortado. Então, ninguém ali iria gostar de saber que eu estava grávida. E grávida de um namorico. Grávida de um namorinho qualquer, sabe? Brincou. Olha o que aconteceu. Os meses foram passando. Minha mãe, vestindo calças que apertavam a barriga, usando camisas maiores para esconder a barriga. A minha avó chegou inclusive a questionar por que usar essas roupas largas, menina. Por que usar essas camisas aí largas? Você nunca foi de usar essas coisas? E por que apertar tanto essas calças? A minha mãe enrolava. Vamos dizer assim, que levava a minha avó no bico, porque sabia o quanto a minha avó era baiana arretada, baiana brava, baiana rígida, baiana severa, baiana daquelas baianas mesmo. E o meu avô, dizer, na verdade, padrasto da minha mãe, era pernambucano duro, pernambucano daqueles que, olha, escreveu, não leu, o pau comeu. Escreveu, não leu, o pau comeu. Então imagine a situação da minha mãe, grávida de mim, e tendo que esconder aquela barriga, e tendo que disfarçar, preocupada que estava, porque uma hora ia chegar, os 9 meses vão passar, e aperta daqui, aperta de lá, a minha avó dando umas desconfiadas, o que está acontecendo? Você está apertando toda a barriga, o que é isso? O que está usando essas camisas largonas? Bem, os meses foram passando. E chegou o dia. E chegaram as dores de parto. Ela foi até a minha avó e disse, maninha, eu estou sentindo muitas dores nos rins. Nos rins? Eu estou sentindo muitas dores nos rins, aqui, sabe, nos rins. Preciso ir no médico. Então, o padrasto da minha mãe, o meu avô, o pernambucano, e mais a minha avó, né? Meus avós. Então, mas que coisa, hein? Começou assim do nada? Começou, mas mãe, tá doendo demais, tô tendo cólica, mas cólica de rim?
Aí deve ser cólica acho que deve ser pedra no rim, deve ser aquelas cólicas renais, deve ser cólica renal, né? Então vamos levar para o médico. Não está aguentando mais. Meus avós, então, levaram a minha mãe. Só que a minha mãe sabia do que se tratava, mas preferiu falar que era dores nos rins, que era pedra no rim, que era não sei o quê. Só que não tinha jeito. Chegou lá, descobriram que, na verdade, as dores nos rins pelas quais a minha mãe reclamava eram dores do parto, eram contrações, eram cólicas. Minha mãe naquela hora, como já não tinha mais o que esconder, a minha mãe que soltou tudo, soltou calça, soltou tudo na cabeça, a barriga veio assim, ó. Ô minha filha, que cólica no rim é essa? Ô mãe, peraí, mas que negócio é esse do rim que está inchando tanto assim? Tudo bem que quando o rim não funciona, incha pé, incha perna, mas e a barriga? Olha, ó, ai, dali a pouco nasceu o bebê. Não era cólica de rim coisa nenhuma, não era cálculo renal coisa nenhuma, era bebê, era parto, era minha mãe grávida que finalmente agora não tinha mais como esconder, nasceu a criança, eu nasci, minha mãe pensou que agora ia ser um inferno. Agora sim que a coisa... A minha mãe dando à luz e ao mesmo tempo preocupada. Dando à luz e preocupada com o que ia acontecer. Meu avô, minha avó... Minha avó, baiana daquela retada, da baiana rígida mesmo. Meu avô pernambucano que escreveu, não leu, o pau comeu. Quer dizer, agora que eu quero ver. Agora não tem mais o que esconder, agora fazer o quê, né? Bom, nasceu a criança. Eu nasci. Minha mãe que pensou que eles iriam esganá-la, minha mãe que pensou que eles iriam matá-la, colocarem ela para fora, jogariam ela na rua, minha mãe levou um susto. Meu avô foi o primeiro que falou: gravidez não é doença. Graças a Deus que ela está bem. E o netinho, porque ainda não tinha nascido, estavam ainda as dores do parto, mas agora não tinha mais como esconder, que era parto mesmo, e que ia nascer. Aí meu avô surpreendeu, dizendo o seguinte: gravidez não é doença, graças a Deus. Se fosse doença era pior. E que estava, quer saber de uma coisa, eu estou muito feliz, seja netinho, seja netinha que vai nascer, não importa. A minha mãe ficou espantada. Ela escondeu durante 9 meses a gravidez, com medo do que ia acontecer, do terremoto que ia acontecer. E, no entanto, meu avô foi o primeiro a dizer que gravidez não é doença, graças a Deus, e que estou muito feliz, seja netinho ou netinha que vai nascer, não quero saber. E logo que eu nasci, dizem que meu avô se apaixonou por mim. Meu avô não quis nem saber de nada, se apaixonou e quis me criar como se eu fosse filha dele. E na medida em que eu fui crescendo, eu também sempre fui apaixonada pelo meu avô. Sempre fui apaixonada pelo meu avô. A própria minha avó, aquela baiana, a baiana dura mesmo. Nossa, coração mole. Coração de manteiga pela neta, por mim. Minha mãe, assim que deu à luz, assim que eu nasci, passei a ser criada como filha de meu avô e de minha avó. A minha mãe logo conheceu outro rapaz e engravidou novamente. Minha mãe tinha uma facilidade para engravidar, engravidou assim, rapidinho, mas foi muito fácil. Não quis casar. Sim, ela logo conheceu esse outro rapaz, engravidou novamente e não quis casar. E assim logo os meus avós tiveram outra criança para cuidar. O
Puxa, mas a minha mãe, como ela engravidava rápido, de mim foi brincando assim, sabe? Tchu, pronto. Agora na segunda conheceu o rapaz, nem bem conheceu, já engravidou novamente. 2 anos se passaram. Agora com 2 filhos, os meus avós criando 2 filhos, eu e meu irmão. 2 anos se passaram e mamãe conheceu um outro rapaz. Um moço, 9 anos mais novo que ela. 9 anos mais novo que ela. Ela na época estava com 26. Ele, 17. A mãe também não tinha muito juízo, né? 17 anos. Ela 26 e ele 17. Mas ela ficou apaixonada por esse garoto. Ela ficou apaixonada por esse rapaz, enlouquecida por ele, cega de amor por este homem. Ela não conseguia ficar longe dele nem um minuto. Ela respirava ele, ela só falava dele, só pensava nele. Passou a trabalhar só para dar tudo para ele, esse menino de 17 anos. Ela passou a trabalhar. Quem cuidava eram os meus avós, de nós, os netos, e ela também ficava em casa, sabe, tal, né, ajudando. Mas agora ela resolveu trabalhar para o dinheiro que ganhasse dar a ele, porque ela estava apaixonada demais por esse menino de 17 anos. Dar luxo, dar o que ele quisesse. Ele era um rapaz da noite, pois ela mudou o estilo de vida dela para acompanhá-lo nas noites, até que os dois foram morar juntos. E ela cogitou me levar, mas meus avós não deixaram. Hoje eu dou graças a Deus por Deus ter iluminado os meus avós nessa decisão. Não, a tua filha não vai com você, tua filha vai ficar com a gente. Nós estamos criando ela desde quando ela nasceu e vamos continuar criando. Mas ela é minha filha. Azar seu, ela está sendo muito bem cuidada. E eu agradeço a Deus por ele ter iluminado meus avós dessa decisão. Minha mãe, então, foi viver o amor dela, aquela paixão enlouquecedora, aquela paixão ardente. Mas só que vivendo com um rapaz, junto vieram as brigas. Ele batia na minha mãe. 17 anos, minha mãe procurando fazer tudo por ele, dar cama e comida, passou a usar drogas. E acho que por tudo isso é que eu tenho horror a drogas. Eu tenho horror a drogas. Até que, cansada de apanhar desse rapaz, pediu para minha avó para voltar a morar conosco. Minha avó tinha construído uma casa no quintal. Meu avô sábio sabia que isso iria acontecer. Ele não botou fé. Um rapaz de 17 anos... sabe aquele cara meio doidinho e tal? Ele falou, isso não vai dar certo não, isso não vai demorar muito tempo. Tanto meu avô fez essa casa no quintal, sabe o que era, sabia que isso podia acontecer, e a minha mãe então veio morar nessa casinha de 3 cômodos e um banheiro. Porém, com 2 meses dela morando ali naquela casa, que ela ganhou do meu avô, ela disse que não conseguia viver longe do rapaz. Ela sempre foi apaixonada por ele, sempre foi doida por ele, cansou de apanhar e tal, mas agora ela não sabia viver sem o rapaz, não sabia viver sem vamos dizer, sem o marido, né, o companheiro. Era quase uma doença. Ela chegou a dizer que o que ela sentia pelo rapaz era uma doença mesmo. Ela preferia apanhar. Ela falou isso, eu prefiro apanhar, eu prefiro levar tapa na cara, eu prefiro apanhar do que ficar longe dele, do que viver longe dele. Eu prefiro vê-lo se perder nas drogas do que viver uma vida assim sem ele, sabe? Eu prefiro vê-lo se perder nas drogas do que viver uma vida sem ele. E foi batalhando, até que ele voltou para ela. Ela conseguiu, ela não vivia assim, ela era uma doença, ela falou, isso aqui é uma doença, e uma doença que não tem cura. Conseguiu voltar para ele voltar para ela. Ele passou então a vender tudo em casa para comprar drogas, e eu fui crescendo, claro, eu estava crescendo, e vendo tudo aquilo.
Minha mãe não tinha forças para se separar desse rapaz, desse homem, que agora já não tinha mais 17, agora já tinha mais de 20. E eu vendo mamãe nesse dilema, apanhava, logo depois se humilhava para ele perdoar. Era uma doença. Ela falava, é uma doença que eu tenho, não tem jeito, eu não consigo me livrar dele. Ele me prendeu. Não ligava nem para mim, nem para minha irmã. E o tempo passando e eu ficando mocinha. E ela comendo o pão que o diabo amassou. Mas ela dizia, mas eu não vivo sem ele, eu prefiro apanhar, mas não quero ficar sem ele. Eu prefiro vê-lo nas drogas, mas eu com ele. Quando eu fiz 14 anos, minha mãe já tinha engravidado 2 vezes desse rapaz. Eu não queria nem saber. 2 vezes, 2 filhos. A partir daí, eu comecei a perceber com 14 anos que ele já não mais me olhava como menina. Eu comecei a ver malícia no olhar desse companheiro da minha vida. Eu já percebi que ele não me olhava mais como menina, que até então eu era. Agora, depois dos 14, ele me olhava com malícia. Chegou um momento também que, sem querer, as mãos dele esbarravam no meu bumbum. Sem querer, entre aspas, as mãos dele esbarravam nos meus seios. Sem querer, de repente ele passava por mim e esbarrava assim na minha perna, aquela mão. E aquilo começou a me incomodar. Veja, eu morava com o meu avô, na casa de cima. Meu avô construiu essa casinha de baixo. Então a gente cruzava toda hora. Afinal de contas, ele tem 2 filhos com a minha mãe. A minha mãe é apaixonada por ele. Minha mãe, então, passou a trabalhar à noite. E nessa época que ela começou a trabalhar à noite, eu estava morando com ela. Mas minha avó sempre me lembrava, Gabriela, lembra que esse homem não é nada seu. Seu pai, na verdade mesmo, é o seu avô. Gabriela, esse homem não é nada seu. Quem te criou de verdade, quem te deu de tudo foi seu avô. Eu ficava com aquela voz da minha avó ressoando na minha cabeça. Gabriela, lembra que esse homem não é nada seu. Seu pai é o seu avô. Seu pai é o seu avô. Uma noite, eu estava dormindo na casa da minha mãe. Porque muitas vezes eu dormia na casa da minha avó, embora sabe? Então muitas vezes eu dormia na casa da minha avó, que foi quem me criou junto com meu avô, mas às vezes eu passava alguma noite na casa da minha mãe. E uma certa noite, dormindo na casa da minha mãe, quando eu acordei com uma mão me apertando e tentando tirar a minha calcinha. Eu mais que rápido virei um tapa na mão que me apertava. Mais que rápido eu virei assim, pá! O que eu mais temia estava acontecendo. O meu padrasto tentando me molestar. Sim, o meu padrasto. Porque esse rapaz, que minha mãe pela qual se apaixonou, com 17 anos ele e 26 anos ela, agora ela preferia apanhar do que ficar longe dele, preferia vê-lo nas drogas do que longe dele, sabe? O tempo foi passando, fiquei mocinha, e agora eu às vezes ficava na casa da minha mãe, ficava na casa da minha avó, uma no fundo do quintal, e foi nesta noite que alguém tentou, sabe, me tirar a calcinha e me apertar, quando eu dei um tapa na cara dessa pessoa. E comecei a chorar. E ele saiu de perto. Na manhã seguinte eu pensei, o que eu vou fazer? Conto para minha mãe? Conto para minha avó? Conto para o meu avô? Minha mãe, tão apaixonada por esse homem, que ela mesmo diz que é uma doença que ela tem. Eu não sei se ela vai me ouvir. Vai gerar muita confusão. Fiquei pensando, porque eu tô mocinha, 14 anos, então eu fiquei pensando nisso. Isso vai dar confusão, isso vai dar briga, sei lá, será que não pode acontecer uma morte? Fui para a escola pensando, eu nem prestei atenção na aula. Quando eu voltei,
minha mãe estava dormindo, porque ela trabalha à noite. Eu olhei e pensei, vou contar que nesta noite aconteceu isso. Minha mãe estava dormindo. Mas imediatamente eu pensei, ela não vai acreditar em mim. Eu vou contar e ela não vai acreditar em mim. Eu deixei passar. E pensei que ele não iria mais chegar nunca mais perto de mim. Mas que nada. Os dias foram passando. E ele sempre tentando alguma coisa. Sabe aquela famosa mão boba daqui, mão boba dali? E minha mãe sempre demonstrando que o amava dia a dia mais. Que o amava acima de qualquer coisa, mais acima até do que os próprios filhos. Uma vez eu pedi para ela separar dele. Disse que não aguentava vê-lo apanhando mais. Mas ela respondeu que não. Eu prefiro apanhar, tá? Eu prefiro apanhar do que ficar longe dele. Eu não consigo ficar longe dele. Eu sou fraca, eu não consigo, sabe? Eu amo muito mais ele do que eu mesma. Então você imagina, se uma pessoa que diz que prefere apanhar do que ficar longe da pessoa, não consegue ter forças para se libertar da pessoa, daí eu tomei uma decisão, a de cuidar da minha vida. Passei a dormir de calça jeans e jaqueta. E para falar a verdade, muitas vezes não dormia. Esperava amanhecer para conseguir pegar no sono. Tinha muito medo. E guardava esse segredo para mim. Porque se eu falar para minha mãe do jeito que ela é dependente desse homem, do jeito que ela ama esse homem, vai dar uma confusão que acho que vai dar até morte. Então eu preferia ficar comigo mesmo aquilo e tentar me proteger. Ele não tinha coragem de me encarar acordada. Mas quando eu estava dormindo, não tinha jeito. Eu muitas vezes nem dormia. Esperava amanhecer para conseguir pegar no sono. E esse segredo eu guardava para mim. Minha vontade era falar para meu avô, para minha avó. A minha vontade era falar para minha mãe. Mas eu não tinha coragem. Quando eu fiz 15 anos, conheci um namorado. Conheci um rapaz. E esse rapaz me tirou daquele quintal. E finalmente eu pude me abrir com alguém o que se passava com o meu padrasto. Com 15 anos eu conheci uma pessoa e essa pessoa me tirou de onde eu morava. E para essa pessoa eu finalmente pude me abrir, dizer o que acontecia. Ele ficou com tanta raiva, mas eu pedi, não faça nada, pelo amor de Deus. Ele ficou com tanta raiva de saber que o meu padrasto, todas as noites, enquanto eu dormia, tentava alguma coisa, sabe? Bulinava nos meus seios, bulinava na minha parte mais íntima, tentava tirar minha calcinha, ele queria matar o meu padrasto. Falava, não faça nada, não, pelo amor de Deus, só estou te contando para me aliviar, mas não faz nada. Ele ficou com muita raiva. Por pouco. Olha, mas a partir daí, eu visitava muito pouco a minha mãe. E quando encontrava o meu padrasto, eu nunca chegava perto. Eu só dava um oi de longe mesmo. 7 anos se passaram. Com esse rapaz que eu fui morar com 15 anos, eu tive minha filha, mas permaneci distante. Hoje, minha mãe e meu padrasto são evangélicos. Passo na frente da igreja, às vezes, e vejo lá os dois orando. E penso, será que ele mudou mesmo? Será que ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fazia ou tentava fazer comigo? Ou ser evangélico para ele é um disfarce? Faz isso para esconder sua safadeza? Não sei. Nunca mais conversei mais do que o indispensável. Minha filha nunca deixei na casa da minha mãe. Aliás, tenho muito receio de deixá-lo com qualquer pessoa.
Prefiro eu mesma cuidar, não confio em ninguém. Sou obcecada pela minha filha. Mostro a ela todos os dias que a pessoa mais importante do mundo é ela mesma. Para ela sempre se cuidar, se amar. Para ela sempre confiar em mim, porque antes de qualquer coisa, somos amigas e confidentes. Por fim, as minhas feridas do passado não pararam de sangrar. Tenho saudade da inocência, de quando achava que tudo era bom. Saudade da época em que as mães, só de olharem os seus filhos, já sabiam o que poderia estar acontecendo com eles. Só de olhar sabiam. E no caso da minha mãe, nunca percebeu nada. Às vezes até ameacei falar, mas ela nunca captou nada. Por isso eu peço a todas as mães, importem-se com seus filhos, conversem, olhem, dê ouvidos, mostre o quanto eles, seus filhos, são importantes para você. Nunca fiquem cegas de amor por homem nenhum, e muito menos por um homem que não vale nada. Um homem que vive às custas da mulher, que aceita, admite que a mulher cuide dele. Um homem que é covarde, bate na mulher e continua batendo, porque a mulher mesmo diz: eu prefiro apanhar do que ficar sem ele, que é o caso da minha mãe. Quer dizer, a minha mãe nunca se importou com nada, nem de se olhar para mim e perceber que alguma coisa estava acontecendo, que eu queria dizer a ela alguma coisa, mas porém nunca disse, com medo de acontecer uma tragédia. Mas eu faço esse alerta. Sempre cuidado, mães, com seus filhos. Conversem, dê ouvidos, mostre o quanto são importantes para você. Nunca fiquem cegas de amor por homem nenhum. Com carinho, Gabriela. Rádio Capital. Mais uma história que a vida escreveu. Seção líder. Que saudade de você. Eu vou omitir o sobrenome. Apenas deixar o primeiro nome. Gabriela. Ele só era o que era à noite. Durante o dia, sabe, não dava, ninguém que olhasse e visse podia desconfiar de alguma coisa. Chegava à noite, ele tentava burinar, até mesmo tirar a calcinha, mexer nos seios. Pelo que ficou claro na carta, ele nunca conseguiu, ela nunca permitiu, porém as marcas ficaram. Mais uma história que a vida escreveu. Seção líder, que saudade de você. A emoção do programa Eli Corrêa.